que o Senhor tem feito na vida da minha irmã, o meu irmão, não sei quem vai transbordar, mas o Senhor já sabe. Porque foi o Senhor que colocou esse desejo no coração. É o Senhor que nos traz para cá. Nós não viemos porque nós queremos, mas é o Senhor que nos traz para essa maravilhosa luz, porque a partir do momento que o teu nome é glorificado, porque é isso que nós fazemos aqui nesse dia, para glorificar o teu nome, Senhor, contando aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Gratidão, Senhor, por essa sala abençoada que o Senhor criou e que o Senhor colocou exatamente da maneira que o Senhor quer. Estamos aqui para obedecer e levar o teu nome, Senhor, muito além do que nós podemos imaginar, porque eu creio que quem ouvir novamente depois, não sei em que lugar, mas vai se maravilhar com os teus feitos, com o que o Senhor faz através de cada um de nós, porque nós somos tuas testemunhas, Pai. Gratidão, Senhor, pela vida da minha irmã, Pai, que vai transbordar. Senhor, vai tirando todo o nervosismo, mas nós sabemos que é o Senhor que opera em nós e que é o Senhor que vai falar através de nós. Faz ela lembrar de todas as maravilhas que o Senhor tem feito na vida dela. E isso é para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Amém ou não amém? Hoje eu já acordei com o coração grato aqui, porque o Senhor me trouxe a lembrança. E hoje é terça-feira, se comemora o quê? Terça do carnaval, não é isso? O dia que eu jamais conseguiria acordar cedo para estar lendo a palavra, me relacionando com o Senhor, porque anos atrás eu estaria onde? Talvez com muita dor de cabeça, muito enjoada, porque teria passado a noite inteira na rua. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me resgatou e resgatou você. E hoje, nessa terça-feira, ó, você poderia estar dormindo e estar aqui, ouvindo as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Senhor. Então, é com muito carinho, é com muito amor no meu coração. Eu amo essa pessoinha. Então, vem para cá, minha amiga Lucirley Balduino. É sempre muito bom te ouvir e é muito bom ter você aqui na sala. A gente vai fazendo amizade no decorrer do tempo, mas é bom ter aquelas amigas, hein? De tempos atrás que te conhecia. É bom ter você aqui. Vem para cá, Lu. Fica à vontade, a sala é sua, quero te ouvir. Bom dia, paz do Senhor. Está ouvindo bem? Sim, perfeito. Amém. É para a gente glorificar o nome do Senhor mesmo, né? Esses dias, e a gente ver o quanto Deus faz na nossa vida, fez na nossa família, e hoje podemos estar na presença dEle. Muitos aí, né, fazendo besteira na rua, quando um tempo atrás nós estávamos também, e hoje nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mais uma vez aqui, né? Para quem não me conhece, a Lucirley, e me chamam de Lu, e eu quero, assim, falar dos feitos do Senhor no processo qual eu passei até a minha conversão. Tem mais ou menos 23 anos, mas é sempre bom a gente estar falando, né, do que Deus fez, para que a gente possa ver aqueles que vão assistir depois, né, aqui a sala, todo mundo já tem, né, a sua experiência com o Senhor, mas aqueles que possam vir a ver depois, ver que Deus faz, Deus é poderoso para fazer, para transformar aqueles que a gente tem orado achando que não tem jeito, e o Deus que faz todas as coisas é poderoso para transformar, para salvar aqueles que a gente está intercedendo. Amém? Então, a minha história começa, né, minha criação ali foi na Igreja Católica, né, fiz a primeira comunhão, e ali só que meus pais, né, me mandavam para a igreja, mas eles não eram ativos, não era praticante dessa religião, mas eu fui, e ali
na minha adolescência para mocidade, minha mãe, ela tinha aquela mania de vai aqui, vai ali, ia no centro e me levava para consultas, e ali eu ia com ela, e quando eu tinha mais ou menos 15 a 16 anos, eu conheci, né, um rapaz de lá, e nisso eu acabei me envolvendo mais ainda no espiritismo, né? Aí eu casei em 93, casei. Em 95 eu tive meu filho, e naquele processo, né? Era mesmo envolvida nessa religião, no qual ele depois foi até veio a ser pai de santo. Então, quando foi eu até escrevi aqui para não me perder, senão aí vai ser uma Netflix, e eu quero pontuar, sim, somente alguns, né, pontos que mais necessários, mais para falar. Então, em 99, mais ou menos, aonde eu frequentava, que eu, né, era mesmo dessa religião, não, graças a Deus, Deus assim já tinha um plano na minha vida, e eu não era daquelas que incorporava, né, como eles dizem, né? Não incorporava, mas eu estava ali servindo, fazendo tudo. E ali, quando foi no ano, acho que 98 para 99, a Mãe de Santo, né, fechou o terreiro, não não quis mais, né? Não tinha sido convertida ainda não. Hoje eu ainda nem sei, não tenho mais contato com ela, não sei como ela está. Mas ela decidiu fechar, e ali cada um pegou, né, as suas coisas e foi para onde quis, né? E eu ali, como ele já tinha, né, o meu ex-marido já tinha o centro ali, eu fui, peguei as coisas e dava. Porque eu estava no e a gente decidiu se separar. Na época, quando casei, a gente tinha uma casa na subida do morro, então a gente queria, né, vender para sair dali, e nisso que a gente vendeu, ele foi criado por vó, a avó dele fez tudo para a gente ficar ali na casa dela, porque falou que ele tinha direito, que ela, se ela morresse. Então, o dinheiro, a gente estruturou a casa toda, fez uma big casa, e ficamos assim com ela também, né? Ela ficava no quarto de baixo e a gente fez 2 andares. Mas quando aconteceu de eu me separar, ele até falou: vai, eu fecho aqui, você fica em cima. Eu já tinha meu filho, né, com 4 anos. Você fica em cima e eu fico embaixo com ela. Mas no dia eu não queria, a gente não entende nada quando a gente está passando pelo processo, a gente não entende nada. E a minha vontade não era ficar ali. E eu falei: eu não quero ficar. Então, aí ele alugou um apartamento e foi eu e meu filho. Só que quando eu fui mudar, eu descobri com quem ele estava, que era uma filha de santo dele. E, então, para mim, aquilo ali já acabou. Eu assim, essa pessoa, né, essa menina, na época, né, era até mais jovem, ela morava, a gente já conhecia, porque ela morava no mesmo quintal que minha mãe morava, que era uma avenida, com uma outra mulher. Vivia com uma outra mulher. Então, aquilo ali para mim foi assim, terrível, porque, né, você largar um casamento para morar com uma mulher que você sabe que já tinha aquela vida
de morar, né, com outra mulher. Então, para mim aquilo ali foi muito mal para mim, né? Na época, assim, você fica meio que envergonhada, vem tantos sentimentos, é raiva, é ódio, mas Deus, assim, ele é tão maravilhoso que eu falei para Deus, eu ainda não era convertida. E eu falei que eu não queria, eu sempre tive essa coisa em mim de que eu não iria brigar por alguém que não estava me merecendo. Então eu não fui brigar, eu não fui fazer nada. Eu só pedi minhas coisas, ele mandou as coisas e eu fiquei na casa, não, que ele alugou, e a casa ficou para lá. Então, só que, né, eu ali já não queria mais eu não queria que ele levasse meu filho, porque eu não sabia o que poderiam fazer com ele, né? Era 4 anos. Então, se ele quisesse vir, ele viria até a casa, ficava ali no portão, na entrada ali da casa, mas eu não deixava realmente ele levar. Então, aí ele colocou na justiça e ele passou alguns meses, ele falou que não ia pagar mais o aluguel. Aí eu fiquei como? Sem casa, porque ele botou a mulher para morar lá com ele, como eu saí, e eu fui até procurar os direitos, mas me falaram que por eu ter saído, fica como um abandono de lá, e como agora ele estaria lá, e eu não teria mais direito. E, na verdade, eu não queria, porque era da família dele, então eu não fiz questão da casa. Mas ele fez, assim, ligava para o meu serviço, eu já trabalhava no hospital à noite, ligava ameaçando, mandando eu sair da casa, porque estava no nome dele, ele ia entrar com a mulher dele, aquela história toda. E nesse processo, Deus foi assim também, abrindo outras portas. Eu já trabalhava no hospital e saiu uma outra vaga em outro hospital, que na época, né, era até o Copadó, estava assim, já tinha lançado pouco tempo, então todo mundo queria, né, trabalhar lá, e saiu essa vaga para mim. E eu fiquei querendo, né, passar só da experiência para sair do outro e ficar nesse. Então, eu fiquei no processo de trabalhar todas as noites. Uma noite eu ia para um hospital, outra noite eu ia para o outro. Então, minha mãe ficava com meu filho, né, nessa época, e eu tive a ordem de despejo, porque assim, eu falei assim, eu até tenho condições de pagar o aluguel, mas eu não queria viver nisso, porque eu falei, hoje eu tenho 2 empregos, mas eu não vou ficar em 2 toda a vida, né? E eu era o pai, a mãe, a provedora, eu que tinha que fazer tudo, porque ele não dava nada para o meu filho. Aí foi para a justiça e eu larguei, né? Saí da casa, me enfiei lá com as minhas coisas na casa da minha mãe, que era uma kitnet, onde ela morava, e deixei móveis em um lugar, na casa de um, na casa de outro, e fiquei ali. Como eu trabalhava toda noite, então eu só tinha um pouco de tempo durante o dia, né? Ficava com ela, com o meu filho, para 4 horas da tarde estar saindo para ir trabalhar, porque onde eu moro é bem distante, então tinha que sair bem cedo. Enfim, né? E meu irmão já morava aqui nesse bairro que eu moro agora, em Palmares, e ele ficava, minha irmã, compram alguma coisa lá, algum terreno, sai daqui, sai dessa vida, né? A ele dele perturbar, e eu não, né? Eu fui aquela que, sim, não liguei, não pedia nada, não fiz questão de nada. Eu era muito assim orgulhosa também, né? Aquela coisa de cabeça pro alto e posso estar moída por dentro, mas queria mostrar que estava bem. Mas o meu medo era encontrar com os 2 na rua e a minha reação ser outra, de querer brigar, e eu não queria. E Deus, assim, fez com que eu não encontrasse os 2 na rua, morando no mesmo bairro. Enfim, passou. Então, em 2000, né, foi essa separação, e eu consegui aqui, vim aqui e comprei um terreno
Aí fui, vendi férias, fiz empréstimo, que eu falei, não, eu preciso ter algo para mim, né, e meu filho, para não depender de aluguel, nem depender, né, porque eu sabia que ele não ia dar nada mesmo. Então, eu consegui aqui. Só que aqui era um bairro assim, muito poucas casas, alguém, né, não sei se Mônica acho que não chegou a conhecer aqui, mas era meio que mato, água, meio daí eu consegui comprar um terreno. Aí eu falei, meu Deus, como agora eu vou construir? Aí peguei empréstimo para tentar construir, tipo assim, eu vou construir um quarto e vou entrar. Aí isso já foi no ano de 2001. Só que, né, nesse processo, eu quando soube que ele estava com a filha de santo dele, eu não quis mais saber. Eu peguei as coisas lá, né, que estava lá na casa dele, eu fui até com a minha mãe, peguei tudo e desfiz e falei que eu não queria mais aquilo para mim. Porque eu passei anos servindo, eu perdi a noite de sono, tudo, e a traição estava ali dentro, né? E não tinha um que falasse, não tinha um que contasse, e eu ali. Então, eu deixei. Antes de eu me converter, eu larguei tudo e não quis mais. Então, depois nesse processo, ainda voltei para a Igreja Católica, assim, fui em algumas reuniões carismática que fala, só que eu sempre achava que faltava algo. Eu ia, me alegrava na hora dos louvores lá, porque já estava uns louvores nessa reunião, né? Assim, bem alegres, mas eu saía dali ainda vazia. Foi até que, no final de 2001, em outubro, uma prima minha, né, fazendo a minha unha, e ela foi e falou, me convidou para ir na igreja dela. Como eu trabalhava toda noite, ela falou, vamos então na escola dominical. Eu falei, então tá. Aí fui com ela. Irmão, cheguei lá, escola bíblica dominical, Assembleia de Deus. Aí o estudo era sobre o novo nascimento. E ali, né, Deus falando tremendamente ao meu coração, comecei a chorar ali na hora da lição. Aí depois tinha o culto, e ela viu que eu estava quebrantada, né? E ela foi lá, eu vi que ela foi lá, conversou com o pastor, e geralmente não tinha apelo, né? Mas ali ele fez o apelo, porque ela tinha falado, faz o apelo, né? Que estou com uma prima, ela está bem quebrantada, e ali eu aceitei Jesus. Num domingo, numa escola dominical. Mas aí, na semana, eu falei, não quero ficar, não queria ficar ali, porque era aquela igreja... eu ainda não estava acostumada, era bem rígida, aquela de roupa, das vestes, de cabelo, E ali na semana eu comecei a ouvir, né, louvores, e eu vi num anúncio de uma igreja que era mais próximo lá de casa. E eu fui. Ali no outro domingo eu saí do serviço de manhã e fui também para o culto da manhã. E ali aceitei Jesus novamente. Aceitei Jesus novamente e ali fiquei, aí me batizei e estava nesse processo de vir para cá, para Palmares. E fiquei morando, minha cunhada, né? Sim, falou, já faz inscrição da matrícula do Yuri, isso iniciando 2002, faz a inscrição dele, deixa ele comigo, né? Que eu tomo conta dele para você trabalhar. E assim eu fiz a matrícula, que ainda aqui não estava nada construído, só tinha um terreno mesmo. E assim eu falei assim, poxa, mas eu preciso minhas coisas vir para cá. E eu aluguei uma kitnet para morar aqui com ele. E nisso que eu aluguei uma kitnet, quando eu cheguei aqui com a mudança, foi até meu primo que veio com o caminhão. Cheguei aqui, a mulher falou que não iria mais alugar,
que a avó dela tinha desistido de alugar para que eu ficasse um mês e procurasse outra casa. Eu falei, não vou entrar sabendo já que eu tenho que sair. E eu já, né, já estava na igreja, eu falei, meu Deus, eu não entendendo nada. Eu falei, que isso? Aí eu fui, falei para o meu primo, né, não descarrega o caminhão, não. Deixa aí que eu vou pensar o que eu vou fazer. E meu outro irmão já estava construindo aqui, só que só estava, né, tinha batido a laje, botou as portas, mas estava no chão, e eu liguei para ele pedindo para eu colocar minhas coisas lá, e ele deixou, eu coloquei, e na noite eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tem que procurar outra casa, e ali Deus foi me orientando, e a minha cunhada, né, falou assim, poxa, vamos perguntar, era um pedreiro lá que ela conhecia, um pedreiro lá, se ele faz atuar, nem que seja um cômodo, né, um banheiro, se ele faz você pagando assim como se fosse um aluguel, porque aí você não precisaria alugar uma casa, você fica aqui e até ele construir e não gasta esse dinheiro, né? Aí fomos de manhã lá, perguntamos a ele e ele aceitou. Aí eu fui, corri atrás para comprar material, e aí consegui fazer aqui, né? Levantei um quarto, uma sala, assim, tudo bem pequeno, e para entrar com as coisas. E nisso minha mãe também não quis ficar lá, acabou vindo, alugou a casa dela lá e veio para cá também perto, porque ela já estava acostumada também com o Yuri, e veio para cá. Então eu fiquei assim nesse tempo morando com ela, assim, até eu construir aqui. Eu levantei, mas tipo assim, como eu trabalhava toda noite, eu nem ficava em casa. E aqui ainda eu não tinha água instalada. Então eu fiquei com ela. Então Deus foi assim, abrindo portas, mas eu ainda estava sem entender nada da minha vida. Para quem já tinha uma casa, né, estruturada, tudo pronto, tudo prontinho, ficar uma kitnet, ainda sem bolso, no chão, aqui não tinha muro, não tinha nada. E aquilo ali, para mim, não, eu ficava com vergonha, eu achava que eu estava assim, como derrotada, então eu não tinha a alegria de querer trazer alguém, né? Alguém que falasse lá da onde eu morava, que vinha aqui, eu já não queria, porque, tipo assim, vai ficar com pena de mim, vai, enfim. Só que, como eu falei, a gente não entende o processo. E até que eu comecei, né, me fortalecer, né, na casa do Senhor, e eu buscando, e eu ficava pedindo a Deus, eu falei, eu quero aprender mais da palavra, mas eu, tipo assim, eu não tinha tempo, eu ia na, no ônibus, na condução, lendo a Bíblia, né? E eu, assim, aí quando eu até li a passagem ali da história de José, aí Deus foi trazendo, assim, como ele estava fazendo na minha vida. E ali eu conheci, né, nessas idas para o trabalho, eu conheci meu esposo no ônibus, ele já estava ali, né, me observando, sabendo que eu era moradora nova, e ali ele pegava o mesmo horário que eu, e ele ia sempre com o Rogério, outro Rogério da Andréia, né? Ele ia discipulando o Rogério no ônibus, e eu ia assim, tipo assim, eles com sede da palavra, ouvindo eles, mas, né? Até que ele puxou um dia assunto comigo e me convidou para um estudo que ele estava dando numa igreja. E era o que eu estava pedindo ao Senhor para estudar, né, querendo aprender, e eu fui. Ali tudo começou a história, nos estudos, né? Eu pude conhecer mais ele e assim, a gente começou a namorar. E ali eu saí de um emprego, isso já tinha passado o quê? 2 anos e pouco, eu trabalhando toda a noite. E eu
já estava aqui, né, com a casa já construída, mas não vinha, e ele conseguiu botar a água, que ele conhecia aqui, né, morador mais tempo, ele conhecia de pegar, né, a ligar água aqui com a menina que era daqui, pediu para ligar água. Então, eu pude vir para casa. E aí, né, começamos, meu filho mais velho, já assim, logo que ele conheceu ele em um dia, no outro dia, quando o Felipe foi lá em casa, ele já foi pai, chamando ele de pai. E aquilo ali, sabe? Depois eu conversei com ele, falei, ele não é seu pai, mas a carência dele, né? Ele não, mas eu quero chamar ele de pai. E até hoje, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que eles têm assim aquela amizade mesmo, aquele amor de pai e filho. Desde desse primeiro dia, né, no segundo dia que ele conheceu o Felipe. E eu, né, nesse processo, a gente acabou, né, eu engravidei de gêmeos, e a gente foi morar junto, mas eu ainda estava no processo do divórcio, que demorou muito, eu não sei, deu problema, eu tirei do público, botei no particular, mas, enfim, a gente já tinha, né, construído a família, já estávamos morando juntos, e até que Deus, né, nos abençoou, saindo do divórcio, e construímos, né, a família, e hoje, assim, eu louvo a Deus por tudo que eu passei. Aí eu fui entender tudo, que Deus estava querendo me dar, fazer uma nova história na minha vida. Então, por isso eu estava, assim, meio que achando, perdendo tudo. Perdendo casa, perdendo, né, outro casamento, que hoje é o pai né, do Yuri, ele ainda está nessa religião. E assim, Deus assim transformou a minha vida. Hoje eu tenho um lar, hoje eu tenho uma família, né? Aqueles que, para quem, quando eu cheguei aqui, né, era um quarto, agora já é uma casa maior, já mais estruturada, e assim, as grandes maravilhas que o Senhor faz, né? Então, eu só tenho que, como o louvor aí, né, no início, posso dizer obrigada, Senhor, é agradecer. E assim, Deus também fez como meu filho, que poderia seguir lá a religião do pai, ele não. Quando chegou aqui, ele começou a ir para a igreja. Eu nem poderia levar, porque eu trabalhava toda noite, mas ele ia com uma vizinha. E até hoje, graças a Deus, meu filho é um diácono da casa do Senhor, se firmou, né, sempre dá bom testemunho, sempre foi uma criança assim, realmente que todos, né, falam dele, bem dele. E a minha mãe vindo para cá também, vendo isso, ela parou, vendo tudo aquilo que aconteceu comigo, ela também largou, nunca mais quis ir nessas consultas que ela ia, e ela começou a ir para a igreja, e até que quando ela veio para cá também ela se converteu, se batizou. E, né, eu queria deixar aqui uma palavra, acho que já tem pouco tempo, né? Mas aqui, quando eu li em Gênesis 45, 5, que diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. E no 8, a parte A, diz assim: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Então, quando eu li isso, eu entendi realmente que era Deus fazendo tudo aquilo, que a princípio, para mim, estava tudo bagunçado, tudo desarrumado, mas porque ele queria arrumar, ele queria né? Ele tinha um propósito na minha vida, e ele assim fez com que meu filho ficasse firme na presença do Senhor, minha mãe convertida, assim também né, meus irmãos, mas foi um processo, não dizer que foi fácil, não foi fácil, foi doloroso, até entender os propósitos de Deus, a gente, né, sofre, a gente não entende,
mas é Deus fazendo. No tempo certo, Ele nos dá a vitória, é do jeito dele, é no tempo dele. Então, aqui, né, como eu falei, comecei do zero, e o Yuri aqui, eu vejo, ele tem sido, né, ele tem o contato com o pai, ele tem, mas eu creio que ele é um instrumento de Deus também para a vida do pai dele, de falar, ele mesmo não aceita muito quando o Yuri vai falar, mas ele vê, né, a vida dele e assim, irmãos, como tudo que nós fazemos, né, nós semeamos, a gente colhe. O pai dele, anos depois, aconteceu, essa mulher, né, fez tudo que ele fez comigo, fez com ele. Não que a gente deseje, mas é a semeadura, né, a lei da semeadura. Então, eu glorifico o nome do Senhor, né, por tudo que ele fez na minha vida. Amém? Já tem pouco tempo, né? Amém, Cirlei, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada por você estar aqui. Eu sei o quanto que é difícil, mas é preciso. No meio de todo o processo, o Senhor ele tem um propósito na minha e na sua vida. Obrigada, Lucirlei Balduino. Nós vamos estar orando lá no grupo e eu convido você a transbordar conosco também. Obrigada, Luana Maria. Ora pela vida da Cirlei lá no grupo e por essa família. Eu amo você e daqui a pouco a aula está subindo. Beijo, esse transbordo maravilhoso para você abençoar vidas também. Obrigada, Lu.